Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo muito bem com vocês. E hoje nós vamos iniciar a nossa revisão dos conteúdos que nós já vimos em sala de aula antes da quarentena, mas agora eu vou retomar para que vocês consigam fazer a P1 com bastante segurança, beleza? Então aqui, galera, os conteúdos que nós trabalhamos até aqui, basicamente é a definição de mito e tudo aquilo que ela compreende em termos de análise filosófica, as funções do mito, quais são elas, porque que o mito representa um dos fundamentos da nossa cultura ainda hoje e porque ele tem tanta inserção dentro de uma sociedade. A importância do mito e a transição do mito para a filosofia, tá? Então, a primeira coisa que nós temos que saber é que o mito, ele basicamente é uma narrativa, uma construção de uma narrativa que busca explicar elementos da natureza, ou seja, fenômenos, ou até mesmo desdobramentos históricos, como lendas, utilizando de lendas, porém, o mito ele nunca está alicerçado em evidências. Então, o mito ele cria uma aura de importância e de referência ou influência, porque esta narrativa de alguma forma ela se conecta, ela faz com que essas pessoas se tornem pertencentes a essa narrativa, seja pelo elemento fantástico, né, de fascinar, essa fantasia que fascina, o interesse, o mistério e tudo aquilo que nos atrai em termos de apreciação, né, da narrativa fantástica, algo que é utilizado inclusive nos filmes, HQs e boa parte do entretenimento. Então isso também é um elemento que, da mesma forma que para nós é atrativo se vermos de uma forma de entretenimento, lá para os antigos isso também representava um fascínio, porém associado à ideia de mistério ou até mesmo de tentar conectar aqueles indivíduos com uma função um pouco mais geral, mais cosmológica, como se os indivíduos fizessem parte de toda uma construção de significado maior do que eles. Tá? Então o mito ele contribuía, ele tinha esse elemento religioso, de conectar, de religar, daí a palavra religião. Tá? Então ele tem essa dimensão. Então vamos definir o mito aqui como uma narrativa que busca explicar a realidade a partir de elementos fantásticos e muito mais sensíveis a um ambiente específico também, né? Daí as funções do mito, pessoal, eu elenquei aqui para vocês as 3 funções básicas do mito. A primeira delas é a função cosmogônica, a segunda é a escatológica e a terceira é a épica. A função cosmogônica ela busca explicar a origem do cosmos, a origem do universo e, por consequência, a origem dos homens. Tá? Então, todo mito busca ter um pilar, um princípio. No caso da mitologia grega, que é muito importante para a nossa compreensão identitária enquanto seres que fazem parte de um processo civilizatório ocidental, né, como é assim chamado, a ideia de cosmogonia para nós representa se conectar com essa compreensão do geral, como eu já falei para vocês. Então, todo mito surge com essa intenção de apresentar uma gênese, um princípio. E no caso da cosmogonia grega, nós temos Hesíodo como um dos principais criadores dessas narrativas com a teogonia, tá? E também ainda dentro desse espectro nós temos a função escatológica, que vem de escatom, de esgotar, de ir até as últimas consequências. Então aqui nós temos, por exemplo, a imagem de Saturno, né, que é um quadro do Goya, que representa lá essa ideia que já trazia ali na sua, ainda, né, na sua teogonia, no seu princípio, essa coisa escatológica, de consumir, né, do pai que consome o filho, um elemento psicológico muito forte. Então a questão escatológica é o que aproxima o mito das apreensões
mais primárias do homem, como por exemplo a morte. Então, esse elemento escatológico que até traz um certo terror e uma obediência é muito importante para a construção da narrativa. E por fim, a função épica. A função épica se utiliza, como Homero fez, analisando a Odisseia, quer dizer, criando a Odisseia, né, e a análise que nós podemos fazer deste épico gira em torno dos seus personagens e da trama. Isso inclusive é replicado até hoje também, né, nas histórias ficcionais, mas isso tinha uma importância pedagógica para os gregos, uma vez que essas imagens, esses personagens míticos, eles traziam uma carga de valores que representavam um símbolo para os homens históricos daquele momento. Então, a narrativa épica ela contribuía para difundir essa percepção do que seria um princípio de valor necessário para alguém que vivia naquelas sociedades. No caso, isso gerou também um aspecto de não só pedagógico, como também prático, ético. Tá? Então, a função épica ela se estende também para outras mitologias. Nós estamos analisando aqui em específico a mitologia grega porque ela tem uma ligação direta com o surgimento da filosofia, né? E a importância do mito? Qual é a importância do mito? A principal importância do mito consiste em expressar o mundo a partir de uma percepção humana, porque toda a produção de um mito vem de uma construção de um sujeito, de um agente que vai criar essa narrativa. No caso, Homero e Hesíodo, na tradição grega, né? Greco-romana até mesmo, se estendendo lá com algumas modificações. Então, o mito ele já é uma necessidade de tentar racionalizar, mesmo sem muitas ferramentas intelectivas, mas de racionalizar, de expressar a realidade, seja por meio da fantasia ou seja através de outros signos de prática, como a questão religiosa, né, a aproximação religiosa. Mas o mito ele é uma expressão cultural. Ele é uma tentativa de explicar, de se aproximar do inefável. O que é o inefável? Aquilo que eu ainda não posso descrever. Então o mito ele extrapola, ele burla essa questão do inefável, porque ainda não existia ciência para diferenciar o que era o real e o que era o imaginário, o que era o factível e o que era o abstrato, né? Então, o mito ele aparece como uma tentativa de passar por cima dessa limitação de sentido, já que nós somos, de fato, seres muito menores em relação a todo o funcionamento desse cosmos, que também é uma outra ideia muito importante que a mitologia traz. A ideia de que existe uma inteligência por trás de todos os meandros da vida, né? O fio de Ariadne, que nos permitia atravessar o labirinto. Então, todas essas representações de que existia uma inteligência que poderia, uma vez que nós não compreendêssemos o universo, poderia nos ajudar a encontrar pelo menos uma luz no fim do túnel, uma forma de nos guiarmos, tá? Interessante que na mitologia grega você não tem essa representação de bem e mal muito bem definida, como depois viria a aparecer no monoteísmo, tá? Na verdade, aqui na mitologia grega, no politeísmo grego, os deuses eles eram uma extensão de personalidades que existiam na Terra. Então os deuses sentiam inveja, sentiam angústia, etc. Né? Daqui, pessoal, só para terminarmos então, quando ocorre a transição do mito para a filosofia, né? Isso aqui é algo importante também que eu quero que vocês se atentem lá para a P1. Então, basicamente, eu vou criar uma definição de mito, as funções do mito, a importância do mito e a transição. Quando que se dá isso? Basicamente pela criação do método científico. Qual método é esse? De eu verificar algo, tentar identificar causalidade, relação de causa e efeito, tá? E a partir disso eu vou separar em categorias a realidade. Então, por exemplo, eu tenho coisas semelhantes e coisas diferentes, tá? Então esse é o princípio de identidade. Depois eu tenho a ideia de que algo é essencialmente aquilo e não outra coisa.
Então, o princípio de não contradição aristotélico, né? Então, a filosofia ela vai ajudar a diferenciar, discernir o mundo em estruturas, que hoje elas estão muito bem consolidadas no que nós chamamos de cartesianismo, que é essa ideia de estudarmos disciplinas separadas, porque são saberes separados que analisam coisas diferentes, distintas da realidade, portanto devem ser separadas, tá? Então a filosofia ela vai se diferenciar do mito em relação a isso, por um critério muito mais específico, que é o da causalidade resultante da observação, que vai permitir com que nós tenhamos uma posição muito mais clara. Então a filosofia ela é sim o início concomitante, né, ao mesmo tempo, do método científico, porque o método científico basicamente consiste em identificar como a natureza realmente funciona e depois tentar manipular essa mesma natureza por meio da técnica. Então, primeiro existe uma observação científica dos fenômenos, depois uma exploração técnica destes mesmos fenômenos, tá? Então, aí que existe uma transição bem clara, porque o mito ele não permitia alterar o cosmos, as coisas eram da forma que estavam, né? Já a ciência ela vai ter como ambição maior, né? A filosofia, depois a ciência, em compreender como o mundo funciona e até mesmo explorar. Então beleza, galera, eu acho que era isso a princípio. Foquem apenas nesses 4 itens aqui que vocês vão conseguir responder a prova. Beleza, galera? Até mais. Um abraço.